Tem um versículo na Bíblia que talvez tenha gerado mais medo do que libertação dentro de muita gente sincera. A ideia de que existe um pecado que Deus não perdoa. E o pior, muita gente vive em pânico, achando que talvez tenha cometido esse pecado sem perceber. Um pensamento ruim, uma fase de revolta, uma palavra dita no desespero, uma dúvida, um momento de frieza espiritual. Mas e se eu te disser que quase todo mundo que sofre com medo da blasfêmia contra o Espírito Santo entendeu essa passagem errado? E mais, talvez o maior sinal de que você não cometeu esse pecado seja justamente o fato de isso ainda te incomodar. A passagem está em Mateus 12, Marcos 3 e Lucas 12. A formulação mais famosa é essa: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quando alguém lê isso por cima, parece que Jesus está dizendo: existe uma fala, um erro ou um pensamento específico que fecha para sempre a porta do perdão. E aí nasce um terror religioso. Só que o problema começa aqui. Jesus não falou isso no vazio. Ele falou isso dentro de uma cena específica. E se você ignora a cena, você destrói o significado. Então a primeira pergunta não é: o que eu falei? A primeira pergunta é: o que estava acontecendo quando Jesus disse isso? Jesus tinha acabado de curar um homem. O povo ficou admirado. Mas os fariseus, vendo aquilo, disseram basicamente: esse homem expulsa demônios pelo poder de Beelzebu. Ou seja, eles olharam para uma manifestação de vida, cura e libertação e chamaram aquilo de obra do mal. Esse detalhe muda tudo, porque Jesus não está reagindo a uma pessoa confusa, nem a alguém com medo, cansado ou em crise. Ele está reagindo a um tipo muito específico de postura. Quando a pessoa vê a luz com clareza e por orgulho, dureza ou interesse, decide chamar a luz de trevas. Então, a blasfêmia contra o Espírito não é primeiro uma palavra solta. Ela é uma postura. Mas que postura é essa exatamente? Se a gente usar a leitura simbólica, o Espírito Santo é a presença viva da verdade, o sopro de Deus que ilumina, a consciência espiritual que mostra o que é vida, aquilo que toca a alma e diz: isso aqui é real. Então, blasfemar contra o Espírito não é simplesmente falar mal de Deus. É algo mais grave. É resistir à verdade viva quando ela se manifesta. É quando a pessoa percebe, entende, sente e vê a evidência da luz. E mesmo assim escolhe distorcer. Porque aceitar a verdade exigiria humildade, arrependimento, quebra do ego, perda de controle e mudança real. E ela não quer isso. Então faz a única coisa que sobra: demoniza a verdade para não se render a ela. Blasfêmia contra o Espírito não é fraqueza espiritual, é endurecimento espiritual. Agora vem a parte mais importante. Muita gente acha que Deus não perdoa esse pecado porque ficou ofendido. Mas talvez o sentido seja outro. Esse pecado não tem perdão, porque a própria pessoa rejeita o único caminho pelo qual o perdão entra. Se o Espírito Santo é a verdade que convence, corrige, ilumina e leva ao arrependimento, e a pessoa rejeita exatamente essa luz, então como ela vai se curar? Como alguém é curado se chama o remédio de veneno. Como alguém se arrepende se chama a luz de mentira. Como alguém é perdoado se rejeita a própria ponte do perdão.
Então não será perdoado. Talvez não seja uma frase de raiva divina. Talvez seja uma descrição espiritual. Como se Jesus dissesse: se você se fechar radicalmente para a verdade, você se fecha para aquilo que poderia te restaurar. Então o problema não é o tamanho do erro, é o estado do coração diante da verdade. Isso muda completamente a pergunta que muita gente faz. A pergunta já não é: eu disse algo errado? A pergunta agora é: eu ainda consigo me arrepender? Eu ainda consigo sentir? Eu ainda quero a verdade? Aqui entra a virada que pode aliviar muita gente. A pessoa endurecida de verdade normalmente não quer arrependimento. Não quer verdade, não quer luz, não se entristece. Não está aflita por ter ferido Deus. Ela justifica a própria dureza. Já a pessoa que sofre, teme, chora, se pergunta, sente culpa, quer voltar, essa pessoa já está mostrando sinais de sensibilidade espiritual. Claro, culpa neurótica existe, trauma religioso existe, pensamento intrusivo existe. Mas o simples fato de a alma ainda dizer: isso me assusta, eu não quero me afastar de Deus, já mostra que ali ainda existe alguma abertura à luz. E isso importa muito. Quem teme ter perdido a luz normalmente ainda está reagindo à luz. Agora traz isso para a vida real. Blasfemar contra o Espírito não acontece só em discurso religioso. Acontece quando uma pessoa chama consciência de fraqueza, chama amor de ingenuidade, chama verdade de ameaça, chama cura de loucura, chama arrependimento de humilhação, chama o que é vivo de algo a ser atacado. É quando o ego fica tão comprometido com sua própria defesa que prefere destruir a verdade a se dobrar diante dela. Tem gente que faz isso com a própria alma. A pessoa sabe que precisa mudar, sabe que aquele caminho está morto, sabe que aquilo a adoece. Mas em vez de se render à verdade, ela distorce, racionaliza e endurece. Então deixa eu te falar de forma direta. Se você tem medo desse pecado, não alimenta paranoia religiosa. Faz perguntas mais honestas. Eu ainda amo a verdade? Eu ainda quero ser corrigido? Eu ainda consigo sentir incômodo diante do mal? Eu ainda quero voltar? Eu ainda reconheço a luz quando ela aparece? Se a resposta é sim, o caminho não está morto. Agora, por outro lado, não brinca de racionalizar tudo que sua consciência já te mostrou. Porque toda vez que você chama a luz de exagero, toda vez que você chama a verdade de ameaça, toda vez que você mata sua percepção para proteger o ego, você vai endurecendo. Endurecimento espiritual nunca começa grande. Começa pequeno. Uma insistência aqui, uma desculpa ali, uma verdade evitada hoje. Então talvez a blasfêmia contra o Espírito Santo não seja o pecado de quem caiu e quer voltar. Talvez seja o estado de quem já não quer mais voltar. Não é o desespero de quem teme ter se perdido. É a dureza de quem decidiu não querer mais a luz. Por isso, se essa passagem ainda mexe com você, se você ainda sente sede de verdade, se você ainda quer entender, voltar, alinhar, então talvez a pergunta mais importante não seja: será que Deus ainda quer me perdoar? Talvez seja: eu ainda estou disposto a não fugir da verdade quando ela vier? Porque enquanto a alma ainda treme diante da luz, a história ainda não acabou. Agora eu quero saber de você. Quando você ouvia sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que você achava que isso significava? Comenta aqui embaixo com sinceridade, porque eu quero entender
Quantas pessoas cresceram com medo dessa passagem? E no próximo vídeo eu posso trazer outra fala muito mal interpretada de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Porque talvez essas duas falas estejam mais ligadas do que parece.